Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, né? Sabadão, dia 26 de julho de 2025. Separei para vocês aqui nessa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e logo seguido um bingo pra gente brincar nesse sabadão, como a gente vai ter bastante jogos, né? E antes de mais nada, já vai deixando seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, né? É muito importante seu like. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, fechou? E nessa rodada aqui, galera, a gente vai ter esses jogos, ó, vamos ter campeonato chinês, campeonato da Suécia, Noruega, Sérvia, Suíça, Brasileirão, Série A que não pode faltar, né? Campeonato dos Estados Unidos e campeonato também aqui da Argentina. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é jogo cedo, né? 8 horas da manhã a gente tem aqui o confronto entre Xangai Port contra o Qingdao West, esse jogo aí que vai ser na casa do Xangai Port, né? Válido pela rodada 18. Nesse momento, o Xangai Port é o terceiro colocado com 37 pontos, né? 24 vitórias seguidas, né? Tá numa sequência muito boa. Se vencer esse jogo, vai a 40 pontos, né? E fica apenas um ponto atrás do líder, que é o Xangai Shenhua. Enquanto visitante aqui, o Qingdao West Coast tá aqui em nono lugar com 22 pontos, né? Uma equipe que vem oscilando bastante nesses últimos 5 jogos e acredito aí no favoritismo do Xangai Port para vencer esse jogo, né? No confronto direto aqui teve 3 jogos, Xangai Port venceu 2 e empatou 1, né? Nesses últimos 3 jogos aí desse confronto. Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Xangai Port para vencer, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Xangai Port. Agora o próximo jogo aqui, 10 horas da manhã, a gente tem campeonato da Suécia. A gente vai ter aqui o Broma Podkarna jogando em casa contra o nosso querido Malmo. Esse jogo válido aí pela rodada 17. E a gente vai ver a classificação. O Malmo, quarto colocado aí, né? Nos últimos 5 jogos não perdeu, 3 vitórias e 2 empates, né? Tá com 30 pontos. Se vencer esse jogo aqui vai a 33, então pode pegar a terceira posição do campeonato, né? Enquanto o Broma Podkarna, que é o time da casa, tá em 10º lugar com 19 pontos, né? 6 vitórias, 1 empate, 9 derrotas. Nos últimos 5 jogos aí, 3 vitórias e 2 derrotas. E no confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui. A gente vai ver 3 vitórias do Malmo, 1 vitória do Broma Podkarna e 1 empate, né? Então assim, a gente vê aqui também uma estatística interessante que sempre costuma bater ambos marcos. Nos últimos 5 jogos, sempre batendo ambos marcos e mais de 2 gols e meio. Então é uma opção muito boa, especialmente que essa equipe do Broma Podkarna é uma equipe que é chata em casa, né? Acredito até no favoritismo aqui do Malmo, mas a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Malmo. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Noruega Elite, né? A gente vai ter um jogo bem interessante aqui entre Bodø/Glimt, né? O nosso querido Bodø/Glimt jogando em casa contra o Vålerenga. 1 hora da tarde esse jogo, válido pela rodada 15, e a gente vai ver, né? O Bodø/Glimt aí na 4ª posição com 29 pontos. Se vencer esse jogo, pega a vice-liderança de forma momentânea, né? Porque vai a 32 pontos, então passa o Brann e passa o Tromsø, né? Lembrando que o Brann, que está à frente aqui, já tem 16 partidas, né? Tem 2 jogos a menos, e o líder do campeonato já tem 3 jogos a mais, né? No caso aqui do Bodø/Glimt, né? Então o Brann tem 2 jogos a mais e o Viking, que é o líder, 3 jogos a mais, né? Então o Bodø/Glimt pode sim pegar a liderança do campeonato aí, vencendo esses jogos aí atrasado, né? O Vålerenga, por sua vez, aqui o visitante está em 11º lugar com 18 pontos, equipe que vem oscilando aí nesses últimos 5 jogos, e no confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver que o Bodø/Glimt venceu os últimos 5 jogos, né? Então assim, favoritismo total para o time da casa vencer, e a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos 1 handicap asiático, né? Para o Bodø/Glimt vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Bodø/Glimt. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Sérvia. A gente vai ter aí o Estrela Vermelha jogando em casa, né, contra o time do Beograd, o OFK
Belgrade. 3 horas da tarde esse jogo onde eu vejo favoritismo total do Estrela Vermelha, né? Já iniciou aí com o pé direito goleando o time do Javô por 4-0, enquanto o time visitante Belgrade acabou perdendo na estreia, jogando em casa por Subotica por 3-1, né? Então, uma equipe que começou com o pé direito contra uma equipe aí que acabou iniciando muito mal, especialmente jogando em casa, né? Os últimos 5 jogos aqui do Estrela Vermelha, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos aqui do Subotica, 4 derrotas e um empate, né? Confronto direto, o Estrela Vermelha venceu 4 vezes e teve um empate, né, no amistoso. Acredito que é jogo para goleada, tá, galera? Acredito aí que o Estrela Vermelha vai vencer esse jogo tranquilo. E a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo, né? O Estrela Vermelha para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, casa mais de 2,5 gols, né? No caso, Estrela Vermelha para marcar 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 casa, 4-1 para Estrela Vermelha. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Suíça, né? A gente vai ter aí a primeira rodada dessa nova temporada e a gente vai ter aí um grande jogo de cara, né? O Young Boys contra o Servette. 3h30 da tarde esse jogo. A gente vai ver os últimos 5 jogos aí, incluindo amistosos, né? O Young Boys não fez bons amistosos, né? Apenas uma vitória aí no amistoso, 2 derrotas e 2 empates, né? Um empate aqui foi pelo campeonato aí no finalzinho do campeonato da Suíça aí na última temporada, né? Enquanto o Servette vem de 4 vitórias e uma derrota nesses últimos 5 jogos, 4 deles pelo amistoso, né, desses jogos, e 1 pela Champions, né, vencendo o Victoria Pilsen. Confronto direto aí, o Young Boys venceu 3 vezes, Servette venceu 1 e teve um empate, né. Eu particularmente aí tô confiando aí na vitória do Young Boys, mesmo não estando no bom momento, né, mas tem a questão aí do time do Servette, né, que vai pegar o Victoria Pilsen no jogo de volta, então é um jogo aí que pode ser favorável sim pro Young Boys iniciar com o pé direito, né. Então, primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence com empate anula, né? Young Boys para vencer tá pagando a odd acima de 2, então o empate anula é interessante para dar aquela segurança, né? E a segunda opção aqui a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Young Boys. Agora vamos aqui pro Campeonato Brasileiro, né? A gente vai ter aqui um grande jogo de cara, né? Botafogo e Corinthians, 6h30 da tarde esse jogo, né? Válido pela rodada 17. Botafogo vai estar jogando em casa, no Tapetim, e até o momento aí o Botafogo está em 5º lugar, né? Vem de uma sequência muito boa no Brasileirão, com 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? E jogando em casa aí no Tapetim, o Botafogo não perdeu ainda, né? 4 vitórias e 2 empates. Enquanto o time do Corinthians está em 11º lugar com 20 pontos, vem de um empate aí contra o Cruzeiro, que não foi ruim, né, pela fase que o Cruzeiro está vivendo, mas antes disso tinha perdido o clássico aí pro São Paulo, né? Ao todo aqui nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, o Corinthians tem apenas 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas, né? Não tem a campanha boa quando joga fora de casa. E no confronto direto a gente vai dar uma olhada. Botafogo venceu 3 vezes, Corinthians venceu 2 e jogando em casa aí, o Botafogo não perdeu pro time do Corinthians nesses últimos jogos aí do confronto, né? Então, primeira opção aqui que a gente vai estar pegando, deixa eu só mostrar a odd para vocês, ó, tá 1,65, 1,60. Acredito que aqui o mercado de gols é o mais seguro, né? Então a primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence, né? Que eu vejo o favoritismo do Botafogo aí para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Botafogo. Agora o outro jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter aí a sensação do campeonato, né, a surpresa assim, positiva, que é o Mirassol, né, Mirassol fazendo um ótimo Brasileirão até o momento, vai estar jogando em casa contra o Vitória, né, que acabou vacilando na última rodada, empatando em casa contra o Sport, né, no finalzinho, jogo que acontece 6h30 da tarde, o Mirassol vai estar jogando aí em casa e tem tudo para conquistar esses 3 pontos, tá, galera? Nos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias e um empate, né, venceu o Ceará fora de casa, venceu o Santos, venceu o Sport e venceu também o São Paulo fora de casa, né, então assim, um empatezinho que teve aqui foi contra o Palmeiras, jogando lá na casa do Palmeiras, né? Então, assim, um momento muito bom aí dessa equipe, que quem sabe pode surpreender pegar uma pré-Libertadores no final, né? Vamos ver se mantém aí esse bom desempenho até o final do campeonato, né? Que o campeonato cá entre nós é longo. O Vitória, por sua vez, aí tá lutando aí para se distanciar da zona do rebaixamento, né? 15º lugar com 16 pontos, 2 pontos à frente aí do Santos, né? Que é o primeiro da zona do rebaixamento. 3 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, equipe que empata bastante, né? E a gente vai ver aqui que nos últimos 5 jogos do confronto direto, na verdade só tem 3, né? Uma vitória para cada um e um empate, né? Isso pela Série B e pela Série C lá em 2022, né? Então, assim, eu acredito que o momento do Mirassol é interessante e pode sim conquistar essa vitória, né? Tá pagando uma odd aí de 1,90 em média. E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Mirassol.
Agora, próximo jogo aqui, Campeonato dos Estados Unidos, a gente vai ter aqui o Inter Miami, de Lionel Messi, Suárez e companhia, contra o Cincinnati, que também vai fazendo aí uma ótima campanha por sinal, né? 8h15 da noite esse jogo, o jogo vai ser na casa do Inter Miami, né? O Cincinnati, como eu falei para vocês que é o visitante, é o líder do campeonato aí, 48 pontos, né? Lembrando que o Inter Miami está aqui em quinto com 41 pontos, porém tem 3 jogos a menos aí do que esses 4 times acima dele, né? Então ele pode pegar a liderança aí vencendo esses 3 jogos, porque vai a 50 pontos, né? Vencendo esses 3 jogos que resta. Então, um jogo muito importante aí pro Inter Miami vencer e subir na tabela, né? O Inter Miami aí que tem o melhor ataque do campeonato, né? 49 gols marcados, porém tem uma defesa bem vazada, né? 34 gols sofridos. E o Cincinnati também tem um ataque efetivo, né? 39 gols marcados e 31 gols sofridos. Os últimos 5 jogos do Inter Miami, 4 vitórias e uma derrota, né? Inclusive essa derrota recente pro Cincinnati, fora de casa, né? E o Cincinnati, 4 vitórias e uma derrota que foi pro Columbus Crew, né? Por 4-2. O confronto direto aqui, Inter Miami venceu uma, Cincinnati venceu 2 e teve um empate, né? Então assim, esse jogo aqui, galera, tá ótimo para gols, né? Eu não arriscaria aí Inter Miami para vencer, porque esse Cincinnati é chato. Então a primeira opção a gente vai pegar aqui é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2, tá? Vou ficar em cima do muro nesse jogo aqui. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série A, vamos ter o Palmeiras jogando em casa contra o Grêmio, né? Grêmio que não está no momento legal. O Grêmio que recentemente foi eliminado, né, da Sul-Americana aí naquela fazinha ali de repescagem, né? Acabou sendo eliminado nos pênaltis. Nos pênaltis? Não, nos pênaltis não. O jogo ficou empatado, né? No primeiro, o Alianza Lima venceu por 2-0 e no segundo, o Grêmio jogando em casa acabou empatando, né? Então não está vivendo um momento legal. Enquanto o Palmeiras vem de 2 vitórias seguidas contra adversários fortes, né? Atlético Mineiro e Fluminense. Na última rodada venceu o Fluminense por 2-1 fora de casa. Foi uma vitória importante. E no confronto direto são 3 vitórias do Palmeiras, uma vitória do Grêmio e um empate, né? Então, assim, favoritismo total aqui pro Palmeiras vencer, né, galera? Especialmente em casa aí, com o apoio de sua torcida. Primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Palmeiras. Agora, nosso último jogo aqui, Campeonato Argentino, vamos ter um jogo bem interessante aqui, né? Vamos ter o Racing Clube contra o Estudiantes de La Plata, jogo 9h15 da noite. A gente vai ver a classificação aí, né? Nessas 2 primeiras rodadas, as 2 equipes com a mesma pontuação, né? 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Na estreia, as 2 equipes perderam, né? O Racing perdeu em casa para o Barraco Central e o Estudiantes perdeu fora de casa para o União Santa Fé, né? Aí na última rodada, o Estudiantes venceu o Huracan por 2-1 e o Racing venceu o Belgrano por 1-0. Então, assim, é um jogo aí que promete ser bem equilibrado, né? Os últimos 5 jogos do Racing, 4 vitórias e uma derrota, e os últimos 5 jogos aí do Estudiante, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto, Estudiante venceu 2 vezes, Racing venceu 1 e teve 2 empates, né? Então, assim, como eu falei, promete ser um equilíbrio grande, né? As odds aqui tá pagando 1,95, 2 mais ou menos, né? Vamos arredondar para 2 aqui o Racing para vencer e 4,5 para o Estudiante vencer, né? Então, aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito aí nesse sabadão, né? Começar o final de semana aí com bastante lucro. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete, né, no caso o bilhete aqui da rodada desse sabadão, né, a gente pegou aqui 3 jogos, né, o primeiro jogo, Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Mirassol e Vitória, a gente pegou aqui Mirassol mais de meio gol, né, no caso o Mirassol tem que marcar um golzinho independente do resultado final, tá, marcou um golzinho já é green. Aí o segundo jogo aqui, Campeonato Estados Unidos MLS, a gente pegou o jogo entre Inter Miami e Cincinnati, a gente escolheu aqui o mercado de mais de meio gol no primeiro tempo, né, primeiro tempo para sair um golzinho pelo menos. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Palmeiras e Grêmio, a gente pegou vitória simples, né? Vitória seca aqui do Palmeiras. No final a gente teve uma odd de 2,5, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$205,42. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora a seguir, galera, eu vou estar deixando para vocês o bingo, né? E o nosso bingo desse sabadão ele ficou assim, ó.
A gente pegou aqui 6 jogos no nosso bingo. O primeiro jogo aqui, jogo do campeonato chinês, né? Jogo entre Xangai Port e Qingdao. A gente pegou vitória do Xangai Port. Aí o segundo jogo aqui, Brasileirão Série A, jogo entre Botafogo e Corinthians. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Aí o terceiro jogo também do Brasileirão, Mirassol e Vitória, mais de um gol e meio na partida também. Aí o quarto jogo aqui, Campeonato dos Estados Unidos MLS, jogo entre Inter Miami e Cincinnati, mais de 2 gols e meio na partida. Jogo entre Palmeiras e Grêmio, mais de um gol e meio na partida. E o último jogo aqui, que é o Campeonato da Sérvia, Estrela Vermelha e Belgrado, a gente pegou Estrela Vermelha para vencer o primeiro tempo. No final a gente teve uma odd de 6,94, né? Ficou uma odd bem interessante e acredito que tem grande chance aí do nosso bingo bater nessa rodada, tá, galera? Ficou bem interessante aí, pela lógica aí tem tudo para bater. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete pronto, né, que eu postei anteriormente, né, que eu mostrei para vocês, e também o link aqui desse bingo que eu acabei de mostrar, né, e tô mostrando, né, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? O link vai estar aí, é só você clicar nesse link, você já vai direto pro bilhete pronto, que é o primeiro link, e no segundo link você clica e já vai direto aqui para esse bingo, tá? Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer sua aposta e torcer aí pelo green aí, de preferência para bater os dois, né? De preferência para bater o bilhete pronto e o nosso bingo da rodada aí com essa odd muito boa. Fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta também que é muito importante. E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!